Glória a Deus, né? Vamos louvar o Senhor com mais um hino da nossa harpa cristã, o hino de 310. Muitas referências aqui de leitura, porque capítulo 3 aí vai do 5 ao 9, não, 3 lê o verso 5, depois já pula para o 9 ao 11, aí depois pula novamente do 14 ao 18, depois vai para o capítulo 4 do verso 1 ao 7, e depois do verso 38 ao 41. Até na revista acaba. Muita coisa. Leitura alternada. Eu vou ler direto, porque o irmão Francisco está sem revista e o irmão Suedo também. Vamos lá. Segundo Reis, capítulo 3, o verso 5 diz assim: Sucedeu, porém, que morrendo Acabe, se revoltou o rei dos Moabitas contra o rei de Israel. Verso 9: E partiu o rei de Israel, e o rei de Judá, e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias. E o exército e o gado que os seguia não tinha água. Verso 10: Então disse o rei de Israel: que o Senhor chamou a estes 3 reis para os entregar na mão dos Moabitas. E disse Josafá: Não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: Aqui está Eliseu, filho de Safá, que deitava águas sobre as mãos de Elias. Verso 14: E disse Eliseu: Viva o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia nem para ti, nem a ti veria. Verso 15: Ora, pois trazei-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor, e disse: Assim diz o Senhor: Fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor: Não vereis vento, não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e o vosso gado, e os vossos animais. Ainda isto é pouco aos olhos do Senhor, também entregará ele os Moabitas nas vossas mãos. Segundo Reis, capítulo 4, verso 1: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei eu de fazer? Declara-me que é que tens em casa. E ela disse: A tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai e pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte os que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E eles lhes traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheio que foram os vasos, disse a seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. Amém.
Verso 38. E voltando Eliseu a Gigal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um saiu ao campo a apanhar ervas, e encheu uma parra brava, e achou uma parra brava, e colheu dela a sua capa cheia de quintais, e veio e as cortou na panela do caldo, porque os não conhecia, e assim tiraram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, a morte na panela. Não puderam comer. Porém ele disse: trazei, pois, farinha, e deitou-o na panela e disse: tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Amém. Amém. Pode orar. Vamos orar ao nosso Deus, agradecendo pela palavra. Eterno Deus, soberano Senhor, nós queremos nesta noite, meu Pai, te engrandecer e bendizer o teu nome, e agradecer, meu Senhor, pela porção da tua palavra nesta noite. Pai, nos alimenta nesta noite, nos fortalece, nos ajuda, Senhor, a ser melhor, porque nós bem sabemos que o mundo, Senhor, está caído diante de ti, mas tu és o Todo-Poderoso que tem nos sustentado, Senhor, mediante essas coisas. Pai eterno, nós te louvamos por todas as coisas nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Agora o profeta Daniel. Irmãos, saúde a todos com a paz do Senhor. Louvamos a Deus por mais uma oportunidade. Estamos aqui diante de um estudo bíblico, podemos dizer. Podemos tirar muitas lições aqui nesse estudo sobre o profeta Eliseu, né? E quando se trata do profeta Eliseu, a gente sabe que dos profetas da Bíblia, um dos profetas que fez mais milagres foi o profeta Eliseu, que operou mais milagres, né? A nossa tradução diz: o ministério de Eliseu foi marcado por acontecimentos extraordinários. Nessa lição estudaremos sobre os 3 milagres. Então, o profeta Elias, né, que foi o antecessor de Eliseu, a Bíblia fala, né, que foi acompanhado o ministério de Elias por alguns milagres. Só que o ministério de Eliseu, ele foi mais recheado, ele foi mais assim complementado por diversos tipos de milagres, né? E a gente vai acompanhar ao longo dessa lição e da próxima lição a respeito dos milagres de Deus operado através do profeta Eliseu, né? Só para a gente esclarecer aqui, milagre é o sobrenatural de Deus, é uma coisa, é um problema que aparentemente não tem solução, né? E Deus age de forma sobrenatural. Isso chama-se milagre. Então, os profetas do Antigo Testamento, o ministério do profeta do Antigo Testamento era basicamente isso, né? Era trazer, né, as coisas de Deus para o povo, né? O profeta, irmãos, ele era um tipo de porta-voz de Deus, né? Quando Deus queria falar alguma coisa para o povo, Deus usava o profeta. Era um tipo de porta-voz, né? O sacerdote, a gente sabe que o sacerdote era aquela pessoa que levava, né, as causas do povo a Deus. Era tipo contrário ao ministério do sacerdote, né? Eram 2 ministérios importantes na antiga aliança. Era o ministério do sacerdote e o ministério do profeta. O profeta, ele tinha, né, como missão trazer a mensagem de Deus para o povo, né? E em vários momentos específicos na Bíblia, a gente vê Deus levantando, né, enviando profetas para trazer mensagem e cumprir algumas missões específicas, né, através daquele profeta, né? A missão de
Elias e Eliseu, que é basicamente uma continuidade, né? Se a gente pegar o ministério de Eliseu, ela é uma continuidade do ministério de Elias, né? A gente vê que Elias, o objetivo, né, do ministério de Elias era fazer com que o povo retornasse a Deus. O povo estava vivendo um momento de apostasia espiritual, né? O povo tinha se apartado completamente de Deus. Deus levantou o profeta Elias para tentar resgatar, né, o culto a Deus, porque ali existia disseminado um culto a Baal, né, trazido pela cruel e maligna rainha Jezabel, introduzido no meio do povo de Deus, né? Então Deus levanta um profeta chamado Elias para tentar trazer o povo de volta para ele, né? E na continuidade, irmãos, vai ver que chega um determinado tempo que Elias ele se sente cansado, né, irmão? Se sente cansado. Aí Deus, como conhece as nossas limitações, irmão, não pense que Deus não conhece as nossas limitações, não. Deus conhece aonde até eu posso ir, onde o Senhor pode ir, né? Deus sabe até onde a gente pode ir, irmão, né? Nem a gente sabe, mas Deus sabe as nossas limitações, né? Então chegou um ponto que o profeta Elias já estava no limite, né, irmão? Somos seres humanos, temos nosso limite, né? Aí Deus disse assim: vou levantar um homem para substituir ele, né? Nós podemos até parar, irmãos, mas a obra de Deus não pode parar, né? Nós podemos dizer: Senhor, até aqui, mas a obra de Deus ela tem que continuar. Deus tem que levantar alguém a partir daí, a partir de então, né? E esse alguém com as características, assim, com as características de coragem, de fé, né, de enfrentamento, seria um homem, né, com as características de Eliseu, né? Então acontece, esse homem de Deus chamado Eliseu, o ministério dele é marcado por muitos milagres, né? A gente vai ver que ao longo da história de Eliseu salvou reis com seus exércitos, Eliseu revelou os segredos, né, militares do exército do rei da Síria para o rei de Israel, né? Sim? 14 milagres, né? Alguns dizem que é o dobro dos milagres do profeta Elias. Isso. Então foi muitos milagres operados. O último foi um caba lá que estava morreu na guerra, e os cabas na pressa lá, jogaram o caba dentro da cova de... Isso. Aí a cavalaria vinha, para escutar o barulho, correu do defunto. Jogaram, tocou nos ossos de Eliseu e ressuscitou. O homem de Deus até depois de morto. Deus, é como Deus disse assim, irmão, então ainda falta um, né? Engraçado que foi 13, ele vivo e um morto. Depois se morreu. Deus é fiel até quando a gente morre, irmão Francisco. Até depois que a gente morre, Deus conserva a aliança. Por isso que a Bíblia diz que Deus conserva a sua palavra até 1000 gerações. Porque, irmão, Deus não esquece da palavra que ele fala de jeito nenhum. Eu esqueço. Eu falo uma coisa aqui e amanhã não sei mais nem porque foi que eu disse. Deus não esquece nunca, irmão. E o tempo é dele, né? O tempo é dele, não esquece nunca. O tempo é dele, mesmo que esteja morto. Isso, mesmo que a gente morra, mas a palavra, a promessa dele, ela permanece. A palavra de Deus não pode ser invalidada, né? O interessante da gente servir a Deus é isso, né? Então, aqui nós vamos estudar basicamente 3 milagres, né? 3 dos milagres operados através do profeta Eliseu. 3 milagres. O primeiro é o das águas, né? Do exército de Israel, junto com o exército de Judá e o exército de Edom. E nós vamos estudar na sequência, né? Foram enfrentar um exército inimigo e não tinha água, chamaram Eliseu para socorrer, Eliseu veio e socorreu. O outro foi o do azeite da viúva, e o terceiro que nós vamos estudar, né, é o do milagre da panela, né, que o rapaz foi lá e não conhecia muito as hortaliças, colheu um monte de hortaliças, só que no meio das hortaliças ele colheu a hortaliça brava, né, do mato, como diz o outro, né, venenosa, e colocou dentro da panela. Tipo um pepino, né? Era legumes, algumas venenosa, coisas. Legume, só que o Belu diz um mancebo, né? Talvez um jovem sem experiência, achou parecido e colocou dentro era verdura do saco também e jogou dentro da panela. Escapar, né? Então, mais um milagre. Então, a fé e a obediência e a poderosa unção de Deus sobre o profeta Eliseu. Então, acompanhado da vida de Eliseu, irmãos, a fé e a obediência e a poderosa unção de Deus, né? Então os milagres de Deus eles têm que ser acompanhados primeiramente de fé,
né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Ninguém agrada a Deus sem fé. Primeiro, você não pode nem ser crente se você não tiver fé, né? Se você não tiver fé, você não pode nem servir a Deus. E sobre a obediência. Então, obediência é essencial para a vida de qualquer servo de Deus. Obediência aos preceitos, aquilo que Deus disse para a minha vida, né? Não é aquilo que eu acho que tem que ser. Porque tem coisa, irmão, que eu acho que eu tenho que fazer assim, mas é aquilo que Deus determinou para a nossa vida. Foi o que Eliseu viveu. Samuel falou isso para Saúl. Obedecer é melhor do que sacrificar, né? Eliseu podia continuar lá, irmão Antônio, cultivando a terra, né? Não, Elias, não vou não, né? Fugia totalmente dos propósitos de Deus, né, irmãos? Mas a obediência, obedecer ao propósito de Deus, né? Aquilo que Deus obedecer ao seu líder e a Deus, né? Exatamente. Então, vemos aqui essas três características: obediência, fé e a unção de Deus. Tem que ter a unção de Deus, né? Porque de nós não podemos fazer nada, né? Se nós, como seres humanos, né, no nosso natural, não temos condições de fazer coisa alguma. É o Espírito Santo que faz por nós. E a unção ela vem depois disso aí, depois da fé e depois da obediência. Se tiver fé e não tiver obediência, Não tem unção, né? unção. Não tem unção. É Às vezes, irmão, um trio, né? é verdade, são três. Às vezes Deus nos deixa passar por alguma situação, porque a gente pode até pensar que é nós que fazemos alguma coisa, né? Aí Deus, às vezes ele mostra para a gente que nós não somos nós que fazemos, né? E que tudo que a gente faz aqui na obra de Deus, qualquer coisa, é para a glória do Senhor, né? Para que o nome do Senhor seja glorificado. Não é para que a gente apareça não, irmão, misericórdia, né? É para que o nome do Senhor seja glorificado, porque a glória é para Ele, que a glória pata em mim e resplandeça, para que os irmãos vejam a glória de Deus em mim, não a mim, né? Mas veja a glória do Senhor. A glória de Cristo é que tem que aparecer, porque é a glória de Cristo quem ilumina, que mostra a salvação às pessoas. Eliseu salva três reis e seus exércitos. Então, o primeiro milagre que estudar aqui nesta noite é sobre o acontecimento desses três reis, né, que se acamparam contra um rei, contra os moabitas, né? Nós temos aqui, a Bíblia diz que o rei bons, primeiro tópico, os reis bons e os reis maus. Ele fala aqui: no período do reino dividido, houve alternação de reis bons e reis maus. Essa descrição entre reis bons e maus não levam em conta apenas o modo como eles administravam o reino ou lideravam o povo, mas a forma como eles se relacionavam com Deus. Então, toda vez que a Bíblia declara fulano de tal reinou sobre Israel, né, e fez o que agradava aos olhos do Senhor, esse rei, irmãos, todo rei que fazia o que agradava aos olhos do Senhor dava certas coisas, né? Mas todo aquele que fazia o que era mal aos olhos do Senhor, as coisas davam tudo errado, né? Era essas duas características quando o escritor bíblico nas crônicas vai descrever os reis. Fulano de tal reinou de tanto a tanto e fez o que era mal aos olhos do Senhor, aos olhos do Senhor seu Deus, né? Não obedeceu aos olhos do Senhor, né? Aderiu aos pecados de Jeroboão. Então, esse rei, né? esse monarca, geralmente, ele tinha um reinado muito perturbado, né? Porque fugiu os propósitos de Deus, né? O que nos remete a nós nos dias de hoje, né? Toda vez que saímos dos propósitos que Deus determina para nós, daquilo que Deus determina para nós, as coisas dão errada, né? Não dá certo. Por isso, irmãos, que devemos temer uma coisa: é sair de dentro daquilo que Deus projetou para nós. Eu entendo, né, Daniel, porque a Bíblia diz que depois da morte de Acabe, os moabitas se levantaram. Certamente era o filho de Acabe que estava assumindo o reino. Joás era o filho de Acabe. Só que ele estava idolatrando, creio eu. Você vê que quando Eliseu vem para... Não tem aqui um profeta do Senhor, né? Isso. O que é que ele diz quando ele chega? Se não fosse a presença de Josafá, nem a eles viria, nem a ele Nem falaria. respeitaria. Quer dizer, Josafá é quem estava melhorzinho diante de Deus, porque era o rei de Isso, Judá. Josafá era um rei bom. Era um rei bom. Judá, né? Na época, né? Era o reino do sul, o rei de Judá. Então, seguindo aqui, portanto, ao se referir a um determinado rei como mau, o autor do livro dos reis está dizendo que esse monarca, além de desobediente, desprezar a Deus em seu culto,
promovia a adoração de ídolos. Então era um grande problema naquela época para Israel, porque a idolatria tinha sido aderida, né? Exatamente a função dos profetas naquele tempo era abolir o culto aos ídolos, né? Foi exatamente para isso que Deus levantou os profetas, foi para ir contra, né, esse tipo de prática que era o culto aos deuses pagãos, a Baal, né, a Zerá e outros deuses que as nações daquela época adoravam, e o povo de Israel, como se misturou, né, com a cultura deles, começaram a fazer também, acharam bom e começaram a adorar esses deuses, né? E esse rei aqui, o Antônio Joás, né, que era o filho de Acabe, Acabe foi um dos reis mais perversos que já reinou sobre Israel, né, mais idólatra, né, por influência da esposa dele, de Jezabel, que era uma mulher maligna, né, muito maligna, e por isso que ele foi um péssimo rei, né. 3 reis vão à guerra contra os moabitas, né? Então acontece que esse rei aqui, Joás, né? Naquela época, os reis, as nações, elas costumavam dominar as outras, né? Uma nação tivesse mais poder de guerra, mais força, naquela época o poder de guerra era a capacidade de pessoas, né? A habilidade dos soldados do exército lutar com espada, com funda, com essas coisas, não existia como hoje, né? As guerras hoje são mais, né, aéreas, digamos assim, a base de tecnologia. Naquela época era corpo a corpo, né? Então o exército que tivesse mais capacidade, mais habilidade na espada, geralmente esse exército ele subjugava as outras nações, né? Então naquela época Moabe, né? Moabe, que era uma nação, se não me engano, dos descendentes de Ló, né, estava sob o domínio da nação de Israel, do reino do norte, né? E aconteceu um episódio que esse rei chamado Mesa, né, rei dos Moabitas, chegou um tempo que ele se rebeliou, porque ninguém gosta de servir a ninguém, né? Todo mundo gosta de ser livre. Então ele serviu um tempo e chegou um tempo que ele disse: não vou mais servir ao rei de Israel, se rebeliou, né? Porque o rei que serviu o outro naquele tempo tinha que pagar tributo, né? Ele impunha uma série de condições, né, para aquele reino que era dominado. Aí chegou um tempo que o rei de Moab disse assim: eu não vou mais servir ao rei de Israel, se rebeliou, né? Aí o rei de Israel não gostou, aí disse assim: vou juntar aqui um exército grande, né, para ir ter de volta, né, o meu domínio, né? Aí o que ele fez? Convidou Josafá, né, para que fosse com ele à guerra. Josafá, você vai comigo à guerra? Aí Josafá, que era um rei temente a Deus, né, pacífico, porque foi um grande erro de Josafá, irmãos, e às vezes nós cometemos grande erro, ao se associar com pessoas que não têm nada a ver com Deus, né? A Bíblia diz: que comunhão há entre Cristo e as trevas, né? Entre a luz e as trevas, ou entre Cristo e Belial. Então é um erro gravíssimo quando o homem de Deus se associa, né, com pessoas que não têm negócio com Deus, né? Não estou falando aqui no associar, irmãos, você não poder trabalhar com pessoas que não é nada disso. É você se associar com pessoas corruptas que vai lhe corromper. Sendo direto aqui, né? Verdade. Você se associa com um homem ímpio que vai levar a corrupção, a fazer impiedade. Vai levar né? você para o caminho dele, né? Exatamente. Diz, irmão Antônio. Eu vejo assim, pelo lado assim, Daniel, como o povo de Israel, que era esse filho de Acabe, mas não era o povo de Israel. Era o povo de Israel, só que estava desviado. Aí, como era o povo que estava desviado, mesmo assim, Deus permitiu Josafá ir porque houve um salvamento aí, porque senão ia morrer todo mundo. Ia morrer. Ia morrer. Isso. Deus tem esse propósito, entendeu? Deus tem propósito em tudo, irmão Antônio. Deus tem propósito em 7 tudo. dias já tudo Né? morrer, de morrer de sede, Nada, Deus é. irmãos, nada, olha, irmão Antônio, nada se desperdiça para Deus, sabia disso? É. Até as coisas que dão errado na vida da gente, Deus providencia Porque ali para coisa boa para gente. tinha mais de, só de Israel, eu creio, como era maior, que era o povo do norte, não era? É, do Rei do Norte. Tinha mais de 200 mil homens. Tinha. pra guerrear, Um grande entendeu? exército. Tinha um grande exército ali. Entendeu? Né? E o da já estava menor, que é 2 tribos, né? Mas era um forte exército ali. Armado. E muitos animais também. Aí entrou Né? misericórdia, viu, Daniel? Aí aconteceu, irmãos, que Josafá ele cometeu um deslize. Não era para ele ter feito isso. Né? Era uma guerra, ele entrou numa guerra que não tem nada a ver. Às vezes, irmão, entramos em guerra que a gente não tem nada a ver, irmão. A gente entra porque a gente não presta atenção às coisas. Quando
Vai ver, já né? tá lá dentro. Quando a gente vê, já está lá dentro. Já tá Entra por envolvido. causa do fulano. Irmãos, tem coisa que não é problema nosso. Josafá vai dizer, rapaz, isso é problema teu, rapaz. Né? Você deixou Deus, Ou orasse ao Senhor. orasse ao Senhor, e Deus já dá uma solução. Vai não, Josafá. E dá a entender que ele não orou não, irmão Antônio. Né? Ele pegou e disse, assim como é o teu povo, será o meu povo. Ora, irmão, Agiu pelo impulso. e por impulso, o povo de Josafá era um povo diferente do povo de Israel. O povo de Israel estava mergulhado na idolatria. O povo de Judá era um povo que estava instruído. A Bíblia diz que quando Josafá assumiu o trono, ele teve cuidado de instruir o povo, ensinar o povo. E povo instruído é povo que se aproxima de Deus. Aí ele diz, como é o meu povo, assim será o teu povo. Como eu serei. Irmão, a gente não pode fazer isso. Foi uma falta de cuidado, né, de Josafá. E às vezes nós erramos porque não vigiamos com essas coisas, né? Aí Josafá entra numa guerra que não é dele. Vai, eu vou embora, né, irmãos? Por isso que tudo que a gente tem que fazer tem que pedir orientação a Deus, né? Porque, irmão Antônio, quando a gente vai por nossa própria conta, pela nossa conta, arque com as consequências, meu filho, né? Arque com as consequências. Quando a gente vai pelo mando de Deus, irmão, pode até dar algum problema, né? Mas Deus cuida de tudo, né? Você está sobre os cuidados daquele que Ele ordenou, né? Quando eu disse para Josué, não temas, porventura, não sou eu contigo? Porventura não foi eu que mandei? Né? Deus disse para Josué, porventura não foi eu que te mandei, Josué? Tá bom. Né? Não tenha medo. Então, irmãos, como Deus manda, ele diz assim, não se preocupe não, foi eu que mandei. Será que não foi eu que mandei? Vai embora, né? Mas quando não é Deus que manda, irmãos, a gente pode cair numa enrascada. Como Josafá poderia ter perdido o seu exército por completo. Poderia ter sido um prejuízo enorme para Josafá por ele entrar numa coisa que ele não tinha nada a ver. Prejuízo maior. Prejuízo enorme. Ia perder exército, animais, um patrimônio grande, né? Aí Deus é tão bom, irmão Antônio, que ainda teve misericórdia, né? Ainda chegou e teve misericórdia. Aí foram esses 3 reis, né? Que Edom também estava sob o domínio de Judá naquela época. E como ele estava sob o domínio de Judá, ele não podia dizer que não vou, né? Ele tinha que ir. Então foram os 3 reis ao encontro do rei dos Moabitas, né? Aí chega no meio do nada, do deserto. Aí eles se lembraram que não tinha água, né? 7 dias, voltando. 7 dias, cadê água? Deserto, né? Deserto, irmão. Às vezes, irmão, falta de planejamento. Tudo que a gente tem que fazer, irmãos, tem que ter planejamento. Além de orar, além de buscar a Deus, a orientação, temos que planejar, né? Jesus disse assim, qual o rei, né? E vai entrar numa guerra que pega um 60 para ver se tem condição de enfrentar o soldado inimigo, e analisa e calcula, e se vê que ele não tem condição, ele oferece condições de paz, né, irmãos? Cálculo, programação, né? Isso todo mundo faz, isso as empresas fazem, né? As pessoas que trabalham com programação de empresa, né? Faz isso, que é para não se perder, estratégico, né? Então eles foram... Passar esses 7 dias, essa jornada, né? Isso, foram 7 dias, aí disseram, cadê a água? Vocês lembraram que não tinha água. E uma grande quantidade de animais, soldados, né? Exército de animais. Na época não era motor, Isso, e agora o problema, né, irmãos? Como resolver? Aí Josafá se lembrou, né? Aí Josafá se lembrou. Olha, irmãos, veja só como é a pessoa, o homem que não teme a Deus, a diferença. Quando apareceu o problema, quem primeiro falou? Diga aí quem primeiro reclamou. O rei ímpio Joás. Que o Senhor chamou esses 3 reis aqui para morrer no deserto. Deus não tinha chamado nada, irmão, né? Às vezes a gente tem costume de botar a culpa em Deus daquilo que Deus não mandou a gente fazer, né? Que Deus chamou. Aí Josafá, o homem de Deus, homem, tenha calma. Aí Josafá se lembrou, rapaz, não tem aqui algum homem de Deus, né? Que possamos consultar por ele a Deus, né? Aí Josafá, porque, irmãos, tem horas que a gente faz a coisa e não se lembra de Deus, né? Vai embora. É quando surge o desafio, o impossível para resolver, a gente se lembra, né? Chegou o problema, a gente se lembra de Deus. E às vezes Deus coloca a barreira no nosso caminho para a gente se lembrar. Senão a gente passa direto. Aí Deus, coloca a barreira no meio que é para a gente se lembrar. Quando surge o insolúvel, né? O impossível, a gente se lembra, rapaz, impossível, Deus, né? Quando a gente está resolvendo tudo, a gente vai embora, né? Não se lembra de Deus. Então, aí o rei Josafá diz assim, não tem algum profeta do Senhor que possamos consultar? Aí alguém
Se lembrou? Temos o profeta Eliseu. Agora eu acho uma coisa interessante, né? Eliseu estava no meio desse povo. Eliseu foi, né? Estava no meio do exército lá, o homem de Deus, né? Está aqui o profeta Eliseu, né? Deitava as mãos sobre a água sobre as mãos de Elias, né? Ele era servidor de Elias, servia Elias, né, irmãos? Como é importante a gente saber servir, né? Que às vezes a gente não quer servir, né, irmão? Né? Só quer que as pessoas nos sirvam, mas é importante a gente saber servir, né? É coisa honrosa a gente saber servir aos nossos irmãos, é honroso, é muito bom. Jesus nos deu o exemplo de servir, né? E nós estamos aqui para servir ao Senhor. Então, aí chama Eliseu, né? Eliseu chega, né? E aí, Eliseu, estamos aqui diante desse problema. Aí primeiro Eliseu dá uma bronca no rei ímpio, né, pecador, diz assim: vive o Senhor em cuja presença estou, que se não fosse Josafá aqui, eu não olharia nem para você, né? Outra palavra, Eliseu disse assim: estou na igreja. Então, irmãos, o que aconteceu? O profeta Eliseu, primeiramente, ele fez uma análise da coisa, da situação. Ele disse assim: rapaz, esse homem, né, esse homem aí, esse Joás, não quer saber de Deus. Então como é que eu vou, né? Aí despachou logo: se não fosse Josafá aqui, eu não ia nem dar atenção a você. Nem aqui eu né, viria. nem aqui eu estaria, né? Aí, queridos, aí a Bíblia diz que, ele diz assim: mas como está Josafá, né, o homem de Deus, né, irmãos, eu vou trazer-me aí um tangedor, um tocador de instrumento, provavelmente um arpista, né? Eu acho que o ambiente ali estava muito pesado, viu, irmão Antônio? Não, o louvor foi para espantar aí. Estava muito pesado o ambiente, né? Que teve que criar aquele momento do louvor. Ora, uma ruma de pessoa cansada, né? Cheia de impiedade, não acreditando em nada. Traga aí um arpista para a gente cantar um hino aqui, para ver se Deus, né? Para a gente mudar esse clima, né? Que é esse clima pesado. Vamos adorar primeiro. Irmãos, tem louvor, irmãos, que é bom, irmão. Tem louvor que a gente escuta e eleva o nosso pensamento ao céu, ao trono de Deus. O louvor é importante, irmão. O louvor é poderoso, né? O louvor é muito bom. Canta aqui, traz o tangedor. Aí quando o tangedor começou a cantar, aí Eliseu, né, entrou no clima espiritual, né? Aí Deus tomou, né? Veio a palavra ao profeta Eliseu, né? Assim diz o Senhor, fazer nesse vale muitas covas, né? Porque assim diz o Senhor dos exércitos: não vereis vento, nem vereis chuva, né? Mas todo esse vale vai se encher de água. Ah, isso ainda é pouco aos olhos do Senhor. Ele vai entregar todos os moabitas nas vossas mãos, né? Profecia, palavra de Deus. Aí, qual era do povo agora? Cavar as covas, né? Tinha que cavar as covas. Ah, irmãos, o milagre é antecedido de ação, né? Todo milagre é antecedido de alguma ação. Se o povo dissesse assim: cavar cova nessa areia aqui é loucura, nem chuva. Tinha que crer, viu, Daniel? Tinha que crer na palavra. Então, o milagre é antecedido de alguma ação de nossa parte, né? A viúva, ela tinha que pegar sozinha emprestado. Tem que ter uma preparação para poder o milagre acontecer, senão não acontece, sob o mando do homem de Deus. Ela pegou, ela creu, né, Daniel? Ela creu. Então começaram a cavar as covas, né? Muitas covas, não era poucas, muitas covas, né? Porque o lugar era deserto, quando a água viesse, ia embora, escorria, né? Então tinha que cavar os buracos para encher d'água, para o povo beber, né? Na areia. E o povo na areia quente, cavando. Irmãos? Já com sede ainda tem que cavar. Irmãos, mas é importante obedecer aquilo que Deus manda dizer, irmão. O importante não é seguir o que eu acho, né? Eu acho que não, irmãos, achismo não. Aquilo que eu acho tem que ser aquilo, a palavra que Deus determinou. Ah, Senhor, mas por quê? Né? O Senhor não manda aqui
uma tempestade logo acaba com essa sede. Não, porque tem que ser assim, cavem as covas, né? Porque não, vocês não vão ver vento nem chuva, né? Mas vai vir a água. Alguns estudiosos dizem que a água pode até ter caído à distância, a chuva, né? E a água ter vindo. Ninguém sabe de que forma veio. Mas no deserto existe aqueles oásis que a água ela brota dentro da terra. Lá no deserto existem esses fenômenos chamados oásis, né? Na nossa terra o olho d'água, né? Mas no deserto existem esses fenômenos que a água ela brota dentro da terra no meio do deserto. Aflui, o lençol freático aflui, né? E brota a água. O que é interessante, né? Que esse vale se encher d'água, quer dizer, era um vale, era uma baixa, era um negócio, né? Baixo, E baixo. poderia vir a água rolando de outro canto, que você está dizendo, choveu no outro canto. Isso, ou pode Deus ter foi acontecido. jogar água da terra lá no outro canto. Exatamente, né? Rapaz, que milagre bonito. Então, irmãos, Deus sabe preparar as coisas, que é para a gente assim, mas por que Deus tem que fazer desse jeito? Irmãos, porque o modo do fazer de Deus ele é estratégico, sempre é estratégico. E ele é didático, pedagógico. O agir de Deus é didático para nós, sabia disso? Né? Deus não faz nada à toa, irmão. Deus não desperdiça nada. Tudo que Deus faz é aproveitável, né? Até o que dá errado na vida da gente é reciclável para Deus, né? Se a gente prestar bem atenção, É verdade. né? Eu já vi Deus fazer coisas e rapaz, deu tudo errado. Mas aquele deu tudo errado, irmãos, foi só uma ferramenta do trabalhar de Deus, né? Para que a gente possa entender. A gente vê que todos os milagres que Jesus fazia, chamava de vem cá. Aí fazia o milagre e dava uma lição a partir daquele milagre. Jesus toda a vida fazia isso. Assim é Deus com a gente, né? Ele não faz somente por fazer. Aí cavem as covas, né? Cavem as covas. Aí o povo acaba covas, né? No deserto. Aí Deus assim, vou dar o exército na mão de vocês. Vocês vão vencer essa guerra, vão vencer essa batalha, né? Então, queridos irmãos, é algo importante. A predição de Eliseu se cumpriu. Em respeito a Josafá, Eliseu, cheio do poder de Deus, previu que águas em abundância alagariam milagrosamente toda aquela região. Sem a ação dos ventos e sem chuva, o Senhor não apenas realizaria esse milagre, mas também lhe entregaria a vitória sobre os moabitas. Irmãos, o pacote vem completo, irmão. Deus não manda nada michuruca assim não. Um dos segredos da bênção de Deus, irmãos, é a plenitude. E ele disse que a gente tem de sonhar e sonhar alto. Isso. Porque você está sonhando Isso. para um Deus grande. Não é, Isso. não, eu quero só um saco de batata. Não, só É verdade, irmão. pensa 2 sacos de batata. Olha, uma das características da bênção de Deus é que quando é a bênção de Deus é com abundância. É né? grande, é grande. Ele diz que é com abundância que Deus faz. Porque o Deus é grande. Né? E Deus ela não acrescenta dor. não acrescenta dor. Deus faz sem limite. Né? O limite está aqui na nossa mente. Né? Nós que somos limitados. Né? Mas aí Deus diz assim, vou fazer. Deus vai fazer pela metade da água e nada. Eu vou fazer o completo. Né? Ainda vou entregar, ainda vou usar aqui uma estratégia, ainda vou aproveitar essa água. Olha como Deus faz. Ainda vou aproveitar essa água aqui para usar como estratégia de guerra. Né? O que Deus fez? Não se preocupe não. Vou usar essa água aqui como estratégia para vocês vencerem essa guerra bem facinho. Né? Nenhum capitão experiente de guerra, irmão, tinha uma estratégia daquela de Deus. Né? De vencer a guerra. Deus é estratégico. Aí o que Deus fez? O povo bebeu, todo mundo estava satisfeito. A gente sabe que quando a gente desidrata, irmão, a gente perde a força. Né? Todo mundo se reanimou, né? Se refez. Aí, o que Deus fez? Bem cedinho, né? O reflexo do brilho do sol em uma água que acontece, irmão, que a gente vê. Aquela cor alaranjada, avermelhada, né? Aí o exército inimigo olhou assim e disse, ih, rapaz, se mataram, né? É só um vale de sangue. Vamos pegar os despojos. Olha, irmão, que loucura, irmão. Nem o exército em sã consciência faz isso. Deus confunde até o inimigo, irmão, para dar vitória a gente. Deus faz até o inimigo cometer loucura. Porque o exército estratégico não fazia um negócio desse não. Eles iam sondar, olhar se era sangue mesmo. Mas Deus colocou uma confusão tão grande na cabeça deles que eles avançaram, não quiseram nem saber o que estava acontecendo E realmente. pensaram que eles tinham se matado. Tinha se matado mesmo, realmente eles acreditaram nisso. Eles chegaram próximo, eles se levantaram e... Né? Deus fez acreditar numa história que não era real. Né? Aí avançaram. Quando eles avançaram, irmão, bem cedo, o Deus já estava tudo preparado já. Quando eles chegaram, foi facinho. Né, irmão? Estava na mão. Foi presa fácil. Né, irmão? Então, Caíram na ratoeira. na ratoeira. A estratégia de Deus, irmãos, é a melhor.
A nossa é falha, irmão, a nossa é limitada. Né? Se eu seguir a minha estratégia, eu não vou andar 10 quilômetros, 5 quilômetros, vou me confundir todinho. Às vezes a gente quer achar que a gente sabe mais do que Deus, que é a nossa estratégia. Eu acho Sim. linda ao profeta Samuel. O profeta Samuel, quando foi escolher Davi, Sim. ele disse assim: se Saul souber que eu vou fazer isso, eu te mato, né? Foi? Isso, Aí Deus disse exatamente. o quê? Pega um novilho, se ele perguntar, você tem que Vou sacrificar. Olha a estratégia. Com a resposta, ponta da linha. E seguiu e deu certo, irmão. Mas, rapaz, Quando a gente faz o que Deus determina, irmão, dá certo. É porque a gente é teimoso. A gente acha que não dá. Ah, Senhor, mas eu já tentei. Não, faça o que Deus direcionou. Quando Deus mandou jogar a rede, né? lembrei de outra estratégia, Daniel. Sim. Quando Samaria lá estava cercada à fome, Isso. e o rei culpou Eliseu, Foi mais um milagre Deus do usou Eliseu. 4 leprosos, o inimigo ouviu lá como vinha cavalo de guerra. Uma árvore de cavalo. 4 leprosos, o rei já se arrastou Ora. para morrer. Deus fez eles ouvir isso, que era cavalo que vinha, correndo. Aqueles palos dos cavalos. Olha, Multidões. olha o comezinho. Implementou o povo todo. Então, irmãos, é interessante, né, a gente saber seguir o que Deus manda. O Senhor não apenas realizou esse milagre, mas também lhe entregaria a vitória sobre os moabitas. Então, Deus, ele fez a coisa completa. Daniel aí sabe. Né? Os moabitas vinham Sim. de qual nação, não? Daquela de Descendente de Ló. De Ló, De né? Ló, isso. Era descendente de Abraão também. Sobrinho de Abraão. Os moabitas e os... Amonitas. Moabitas e Amonitas, né? Ele foi filho de desobediência do... Isso, um incesto. Incesto. De Ló com as duas filhas. Saiu essas duas nações, foi, Daniel? Amon e Moabe. Isso. As duas nações, né? Eu lembro que eu estava lendo, eu lembro disso aí. Tiveram a filha com o próprio pai. Isso, e isso. bebedor velho, e olha, Verdade. Ia ser bom. passou o rasteiro no velho, você Misericórdia. Então, irmãos, é isso aí. Um milagre, né? Ele vem precedido de atitude. Né? Não é a gente, Senhor, faz um milagre. Aí Deus dá a estratégia e vai ficar esperando. Né? Não, irmão. Deus dá a estratégia, por mais estranha, né? Por mais insana que pareça, a gente parece até loucura, mas siga. Era loucura cavar uma areia pegando fogo, sem esperança de nada, mas foi estratégia de Deus. Talvez alguém murmurou, alguém reclamou, alguém disse assim: rapaz, a gente já está numa situação dessa, vai cavar esse buraco aqui, para quê? Né? Mais fácil, meu filho. Sempre tem. Sempre tem aqueles, né, para desmotivar, Tentar né? desmotivar, tentar. Dizer né? palavras ao contrário, né? Mas não tenha medo, siga. Faça, vá em frente, porque no final dá certo, das contas dá tudo certo, né? Se a gente seguir, arrisca aquilo que Deus determinou. Claro que vai surgir aquelas palavras que vai dizer: rapaz, isso é loucura, isso não vai dar certo, né? Igual os espias. Isso. Foram lá observar a terra, só 2 creu, Caleb e Josué. Não, o Senhor prometeu, vai dar. É verdade. Irmãos, Lá, os bichão. uma coisa, foque no que Deus falou, e o resto é conversa, irmão. Só 2 creu. Foque no que Deus disse. O resto morreu tudo. Você aí diga que tocou no culto. Foque no que Deus falou e o resto é conversa. Né? O resto é baboseira do inimigo para confundir a gente. Né? Então, queridos, que o Senhor Jesus nos dê graça e sabedoria. E foi algo interessante sobre, na situação aqui, desse primeiro milagre do profeta Eliseu, que nós estamos falando aqui nesta noite. Vamos ao Eliseu alimenta o azeite da viúva. A situação das viúvas em Israel. Olha, irmão, esse milagre aqui a gente fala muito, capítulo 4 de 1 Reis, né? É muito falado, né, sobre 2 Reis, capítulo 4. A situação das viúvas em Israel. A vida das viúvas nos tempos bíblicos, vamos aqui para outro milagre, né? Era bem difícil, pois as mulheres daquela época dependiam dos seus maridos. Então, quando a gente vê aqui esse milagre dessa mulher, a gente tem que analisar uma coisa. A vida da viúva, naquela época, era uma vida muito desprecavida, né? Viúva naquela época não tinha INSS, não tinha a situação de hoje. Deus, ele criou algumas regras, né? Para que as viúvas não ficassem desprezadas, né? Tanto que você vê, no caso de Ruth, a Moabita, né? Quando ela voltava de Moab, né? Tinha uma lei em Israel que quando alguém fosse cegar é apanhar a colheita, né? Quando alguém fosse cegar, não olhasse para trás não. As espigas que caíssem para trás, podia deixar, que era para os órfãos e para as viúvas.
A pessoa, irmão, o camarada amarrado, irmão Antônio, o camarada mão de vaca, caiu a espiga lá, não era para apanhar não, era para ir embora. É a lei. Né? Era para o órfão e para a viúva apanhar, chegar e apanhar. Lei do Senhor, determinada Israel. E não era nem para rebiscar, chamava rebiscar, que era aquela apanha que você, quem já plantou milho sabe. Roçada é coisa interessante, o irmão Simar sabe disso. Você planta o milho, você dá aquela primeira colheita, mas toda vida que você vai lá tem. Não é isso, irmão? É igual a lei, irmão. Você chega no pé de manga, se a manga estiver lá no chão, pela lei, ele poderia pegar, mas se tivesse ligado ao pé, não poderia. Então, Só puxar. em Israel, Desligava do pé. Deus sabia tanto disso, né, que ele criou essa lei. Olha, vocês não vão rebiscar, né, os campos. Deu a primeira colheita, o que fica lá é para os órfãos e para as viúvas. As viúvas não tinham salário, né, eram desamparadas. Então era difícil a vida das viúvas. Alguns estudiosos dizem que essa viúva aqui, ela era a viúva do profeta Obadias, né, aquele profeta que escondeu, profeta não, filho dos profetas, né, uma mulher dos filhos dos profetas, que era aprendiz, era uma espécie de aluno, né, dos profetas. E alguém até diz assim, irmãos, em comentários extraoficial, que esse homem aqui, ele se endividou porque ele adquiriu dívidas, porque nas escolas dos profetas, sustentando os profetas. Alguém diz isso, não é bíblico, né, não está na Bíblia. Faz sentido. Mas alguns afirmam que isso aconteceu. Ele se endividou por causa disso. E ele morreu, faleceu. E naquela época, irmãos, a lei da escravatura determinava, Deus permitia que houvesse escravidão. Deus não aboliu a escravidão, não. Né? No Brasil foi abolido, mas Deus não aboliu. Deus apenas regularizou. Fez algumas emendas, digamos assim, que faz hoje, na lei, que é para a coisa não ficar tão ruim, tão dura. Por exemplo, o escravo, quando alguém ficasse pobre, minimizou. Quando alguém ficasse pobre em Israel e não tivesse dinheiro nem para comprar comida, ele podia chegar para o seu irmão e dizer assim: eu vou me vender a você como escravo. Está em situação de dívida, irmão Antônio. Ele não tinha mais nada, não tinha mais terra, não tinha mais nada. Ele se vendia, mas não era algo permanente, né? Até o ano da remissão. Quando chegasse o ano da remissão, era tocada a trombeta e todos os escravos eram libertados naquele ano da remissão, né? O ano da remissão era o ano que a terra ia descansar, né? E os escravos, todos os escravos eram libertos, voltavam para casa. Estava perdoada as dívidas, né? A venda desses dois filhos dessa mulher fazia sentido, porque quando a pessoa não tinha dinheiro para pagar a dívida, se levava realmente os filhos como pagamento. Ele estava dentro da lei, ele fazia isso dentro da lei, né? Não era algo que ele estava fazendo aleatoriamente, não. Tinha sido anunciada a ela, agora não tinha sido levada tinha sido avisado. Houve um prazo para ela providenciar a pagar dele. Tinha sido avisado. Os credores chegaram na porta dela e disseram: a lei diz que se a senhora Maria Francisca fulana de tal não pagar X valor até o dia tal de tal, será levado os seus dois filhos, Joaquim e Francisquinho, como escravo. Até um determinado tempo, até o ano da remissão, talvez, né? Como escravo. Aí ela se aperreou, né? O mantimento dela. O mantimento. Aí, irmãos, o que ela ia fazer agora? Né? Procurar o profeta. E profeta tem dinheiro, irmão? Né? O profeta não tinha dinheiro. Ela podia procurar o rei, o banqueiro. O profeta não tinha dinheiro. Mas, irmão, quando a gente precisa de um milagre, a gente procura quem tem mais proximidade com Deus, não é isso, irmão Francisco? A gente pode procurar alguém para orar pela gente. Então ela procurou o homem de Deus. Porque o profeta Daniel naquela época representava o próprio Deus. Isso, ele era o porta-voz de Deus. Deus disse a Moisés: ó, você será como Deus e seu irmão será como profeta. Ele era tipo o porta-voz de Quem é Deus. o assessor do Banco Central? Era um representante de Deus, né, Daniel? Era representante de Deus. Então, queridos, pois as mulheres daquela época dependiam dos seus maridos para provê-los o sustento. É o caso da viúva de um dos discípulos dos profetas de Israel. Após a morte do marido, a mulher ficou numa situação complicada, falta de suprimentos, dívidas e ameaça dos filhos serem vendidos como escravos. Deus ouviu o clamor daquela viúva e supriu sua necessidade, né? Então, ela procura o homem de Deus, diz assim: por conta da situação, né? Os credores vieram para levar os meus filhos, né? Aí Eliseu dá uma resposta e parece que quase que desanima ela, né? Se fosse a gente ficar desanimada. O que tem de fazer? O que eu posso fazer? Né? Mas ele diz assim: declara-me o que tens em casa,
Irmãos, declara-me o que tens em casa. Aí diz, a tua serva não tem nada mais do que uma botija de azeite, né? Então, irmãos, primeiramente, ela reconheceu, né, que a situação dela não estava fácil, né, irmãos? Só tenho isso aqui, é o que eu tenho, né, por enquanto. Procura o homem de Deus. Viu, Daniel, o que eu acho bonito em Deus, e a gente sabe que é todo o poder está na mão dele, é que Deus usa as pequenas coisas para resolver um problema. Coisa pequenininha pra gente, mas para Deus é um ponto de partida, né, Daniel? Exatamente. A cumbuquinha de Exatamente. uma vez, a queixada do jumento, Sansão matou 1000 homens, olhou pro pé da parede, Porque pé tem do de jumento, ter é só algo. aqui mesmo. Usou como Porque arma, para né? Deus ele quer que encontramos É, nós cada uma momento cheio de atitude, gente, ele tem cria que um ter milagre, algo, que os caras algo que conheciam. tem em você, a fé, Isso. por pequeno que seja. Ele cria um milagre a partir do que já existe, É. né? Ele, Aqui que já existe uma atitude. ele já dá aquele algo que já existe, né? O azeite já era uma providência de Deus. Então Deus criou o milagre a partir daquilo ali, daquele azeite, né? Coisa pouca. De coisa pouca. Mas Deus ela podia, tem que ter obediência, né? Deus podia mandar alguém, quer dizer, Deus podia resolver de outro jeito, né? Podia mandar alguém que quisesse muito dinheiro, bater na porta, viu? Vou pagar a tua dívida, né? Deus podia fazer isso. Mas Deus quis dar uma lição, né? Deus quis ensinar alguma coisa O que eu acho bonito é que o profeta manda ela fechar a porta sobre ela e os seus filhos. sobre os seus E filhos, outra sobre os coisa seus que ela filhos. tinha intimidade com o seu vizinho, ela tinha paz. Porque pegar esses vasos emprestados, se tivesse, né? Era algo que ela tinha intimidade com aquele vizinho ali. É isso Exatamente. que a gente deve ter cuidado hoje, até o dia de Isso, hoje, né? verdade. Temos que Aí você aqui, manter com o vizinho, você não bom tem- relacionamento, né? Né? Com as pessoas. Somos crentes, Comunhão, né? vamos para o céu, mas precisamos das pessoas. Somos seres sociáveis, né? Não E podemos achar que porque somos crentes, né, não precisamos das pessoas. Precisamos né? ter comunhão um com os outros. Temos que ter comunhão, como a Bíblia diz. Se Não possível for- comunhão com as trevas, mas temos que ter bom relacionamento com as pessoas. Né? Como crente, né? Como cidadãos de bem, temos que se relacionar bem com as pessoas, ser educado, ser cortês, né? Não ser ignorante. Eu lembrei de uma vez que Paulo disse, se possível for, tenha as paz uns com os outros. Se possível, tem momento que Quando você estiver em quer voz. paz com aquela pessoa e ela não quer com você não. Tem momentos que a paz não depende de você, irmão Antônio. Não depende de nós. Então, quando estiver em vós, tenha paz com todos. Mas quando não tiver, se a pessoa não quer ter paz comigo, o que eu posso fazer? Né? Só aguardar. Pode forçar, né? Isso. Mas a minha parte eu faço, né? É procurar seguir a paz com todos. Como a Bíblia diz, seguir a paz. O crente do homem de Deus é chamado para ser pacífico. A Bíblia diz que o homem de Deus não convém ser Como uma ovelha contencioso. muda, né? Isso. Não ser briguento. O homem de Deus não pode ser arenheiro. Procura confusão. Não, irmãos. Somos chamados para ser paz. Jesus é o príncipe da paz. Somos chamados para viver em harmonia, né, com as pessoas, né? Não fomos chamados para esse tipo de coisa. Então, a mulher chega para os vizinhos, né, irmão Antônio, e pede vasilha emprestada, do jeito que Eliseu disse, vai tomar vasilha emprestada. Interessante, que Eliseu disse assim, mulher, tome 5, 10, ele diz assim, tome vasilha emprestada, O que tiver. né? Ele não deu quantidade, né? Sabe por quê, irmãos? O milagre de Deus não é infinito. O milagre de Deus ali era infinito. Se ela tivesse ali, irmão Antônio, digamos assim, como é o nome daquele tanque bem lá? Um Maracanã, né? Aquele tanque lá de amarelo, de óleo, que é Aqueles 5 mil litros aqueles tanques. de óleo, aquele tanque enorme que chama de Maracanã. Se tivesse ali, Deus enchia, né? Porque o milagre de Deus, ele é infinito na vida dela. Aí foi até o ponto que era necessário, né? Interessante. Isso. Quando acaba o vaso, o azeite cessou. O azeite parou. Mas se tivesse... Sabe por quê, irmão Antônio? Para não destruir. Né? Se não tivesse mais vaso, ia ser desperdiçado. Ele disse, não, desperdiçar não. O milagre dos Né? pães e os peixinhos, dali ele multiplicou, quer dizer, é mais um milagre de multiplicação. Isso. É aquela coisa, um exemplo, você... A questão às do vezes, azeite em da sua viúva. casa, a gente fica desperdiçando comer sem necessidade. Você vê, Jesus fez um milagre lá dos pães, mas ele mandou recolher as migalhas que caiu e encheu 12 cestos. 12 cestos, né? Vai recolher. Então, irmãos, desperdício, a gente tem que tomar essa lição, né? Cuidar para não jogar as coisas fora. Existe muita gente por aí precisando, passando necessidade. Deus não se agrada dessas coisas, né? Ter cuidado para não Eu lá em casa, quando eu recebo desperdiçar. fruta, se eu vi que vai... Doe, irmãos, doe porque Deus abençoa, Banana, né? nosso negócio de estragar. Vem dobro, É vem, verdade. vem multiplicado para você. A ordem era derramar em cada Pode deixar lá em vasilha casa também. disponível a ponto do azeite
que possuía, e pô-las à parte à medida que ficasse cheia, enchendo e colocando ali de lado, enchendo e colocando ali de lado, né? Cheia que foi a vasilha, encheu tudo. Traga mais uma vasilha, menino. Não tem mais vasilha, mamãe. Acabou. E agora? O azeite parou, né? Daniel, por que fechou a porta, hein? Olha um detalhe. Por que o profeta mandou fechar a porta? Rapaz. Eu tenho entendimento assim de alguma coisa. Sim, pode falar. Pra alguém não vir atrapalhar aquele propósito ali, não sei. Ou atrapalhar e não. Os curiosos, os curiosos. Ver o que estava acontecendo. Olha, Não irmão sei. Antônio, Pode ter outra Ela coisa. pediu umas vasilhas emprestadas que despertou curiosidade. Ela dos faz vizinhos, isso, fecha a porta. vizinho E ali fofoqueiro. era uma coisa que Nossa, só ferrou, né? Deus queria fazer só com ele. Isso, exatamente. O milagre de Deus na sua vida, irmãos, é com você. Não é Né? pra ninguém saber. Alguém vai saber depois, mas o milagre é para você No ver. momento não Né? é. Não era para ninguém. tornar público para as pessoas verem. Era só para ela ver, para ela desfrutar do milagre ali. Não era para abrir as portas, não. Era para Deus tratar com ela naquele momento. O azeite Né? era caro igual. Fecha a igual- porta, foi a A ordem de bandida Deus. ainda virou uma empresáriazinha, botou uma bodegazinha de azeite. Diz alguns que ela Viveu o se resto tornou uma Não foi em vão. Era 12, era um para cada porta. Colocamos a porta. Deus fez a conta certa para. Porque. Eu creio ali que fato. Deus representava que Deus ia cuidar das 12 Uma da 12 lição para apóstolos. os apóstolos dali também. Sobrou um 6 para cada um dos apóstolos. Verdade. Para eles verem que teve suficiente e dá Porque sobrou. o 12 né? é o número do reino de Deus. Isso, eram os 12 apóstolos, as 12 tribos, né? Então, amados, Número 12. onde a gente estava, né? Aí cheio os vasos, parou o azeite, aí ela podia dizer assim, sai desesperada. Tem um azeite aqui, tem um... Não, calma, né? O que foi que ela fez? Cheio, fechou a porta, aí procura o homem de Deus, né? Se fosse outro, ia dizer, agora eu me dei bem, né? Procurou o homem de Deus, nada. Ela foi procurar o homem de Deus. E agora, o que eu faço? Era a parte mais fácil, né? Mais outra instrução. Ela foi Outra instrução. Seguir, irmãos, a instrução que Deus nos dá é fundamental para o sucesso, para a coisa dar certo, né? Não sair fora da linha. Foi procurar o homem de Deus e agora vai, né? Vende o azeite e paga. Primeiro paga a dívida, né? Tem que pagar, né, senhor? Primeiro a gente tem que pagar quem devemos, né? Que é justo, é correto. Todo mundo pode se endividar, irmão. A gente está numa sociedade endividada, comprovadamente endividada, né? Todo mundo pode se endividar, mas primeiro pague a dívida. Responsável. Responsabilidade. Responsabilidade. Né, irmãos? Pague primeiro. Eu não sei se é versículo 37 fala sobre dívida, e versículo 22 fala do bom pagador. E versículo 21 fala que quem não gosta de pagar é isso. O nome de Deus tem que ser bom É pagador. verdade. E ainda Olha- diz lá na frente um pouquinho, diz assim, enquanto você se projeta a pagar, Deus já está lhe abençoando. Isso. Primeiro a gente não é nem para dever, irmão. A Bíblia diz não a ninguém devais coisa alguma. Mas hoje a nossa sociedade é impossível não dever. É impossível. Não tem como. Cartão de crédito para todo mundo. Meu Deus. Casa financiada a perder de ficha, carro financiado. 35 Irmão, hoje é impossível que não dever. Gaia. Né? Eu acho que se Paulo estivesse vendo hoje, ele dizia, rapaz, está difícil dizer não devar ninguém. Mas nós temos um homem exemplo da Assembleia de Deus, viu, Assembleiano? Sim, Pastor da Assembleia de Deus de Lages. sim. Se deixou uma carrada de mercadoria, ele paga na hora, não deve um centavo a ninguém. Isso é característica de alguns. Tem alguns que são assim. É. Né? Mas é rico. Isso é bom. Isso seria bom que todo mundo fosse assim. Mas quando a gente compra à vista, a gente exige, a gente impõe, a gente tem desconto, Pede o preço né? bom. Pede o preço que você quer, chega lá, rapaz, tô com dinheiro. Quer tanto? Quero não, pode comprar canto, tô com dinheiro. Né, irmãos? É bom a gente fazer isso. É bom. Né, irmão? Isso é bom. Mas a gente não pode, né? A gente puder, a gente fazia, mas às vezes a gente somos obrigados, Pedir né, misericórdia a Deus. a recorrer aos credores, né? Igual essa mulher. Mas aí chegou, irmão, tá com dinheiro, ela não podia pagar, mas chegou o dinheiro, pague a dívida, né? Aí na sequência, pronto, aí do resto você pode viver do resto, né? Mas o primeiro foi o compromisso Daniel, de pagar a dívida. fala baixo que para não pegar. Sim. E às vezes chega em ambiente que a pessoa diz, não, rapaz, tu conhece aquele fulano, Aham. aquele irmão fulano, rapaz, estou devendo aqui. Testemunho. Misericórdia. Mas o que acontece? Não, veja direitinho como é que você procura ele. Negociar, né? Ah, Sempre uma conversa resolve. Uma E negociação. tem pessoas, mesmo que seja infiel e trapaceiro, tem o dinheiro, deixa de lhe pagar, comprar à vista, pagando à vista. Não você- tem intenção. Não, fiado que tal dia eu venho pagar. É desse jeito. Uma crise,
E não paga. Tem pessoas que não têm intenção de pagar O mesmo. Daniel falou, se houve algum atropelo, a gente pode sair da linha. Vai lá e justifica pro cara, rapaz, houve um Isso, problema. conversa, Mas ultrapassa negocia. Ele já não fala de você, não, Daniel? Mas é Isso. porque tem gente Todo que mundo pensa hoje isso, negocia. não existe esse negócio, não. Todo credor hoje negocia. Nem que você protele a dívida mais pra frente, aumenta um pouquinho, mas todo mundo negocia. É porque eu esqueci de trazer a regra, viu? A regra E para o hoje- sombreiro e o diácono, o negócio é sério. Olha, a verdade. gente que é comerciante, Tá sem nós tem freio. comércio, de além do trapaceiro tá ali devendo, ele sai lhe queimando no meio da rua, inventando história sua. Devendo a você, não paga, Ainda você quer ainda ter fica razão. falando, olha, aquele cabo é besta, careiro, é não sei o que, e aconteceu comigo. Então, irmãos, como crente, né, a gente tem que Terrível. se lembrar, Senhor, primeiro, Fica mal de tô você. devendo, né? Primeiro, tenho que pagar, tenho que chegar junto, né? Daquele a quem, quando eu estava precisando, me socorreu, né? Ela fez isso, aí Deus abençoou. Aí, vai e viva do resto, né? Se fosse hoje, irmão Júnior, ou irmão Antônio, né? Fosse um Glória a mercenário, Deus, se fosse um aleluia. mercenário, tinha dito o que a ela? Me dá aí uma parte, né? E aí você vai e vive do resto. O homem de Deus, irmãos, não tinha nenhuma intenção Eu passei por essa agora mesquinha. recente, mano. Tá Sim. um ponto de rua, uma mulher que pediu, ela não é crente, e dizendo que era crente, mas eu não sabia que não é. Sabe o que ela fez comigo? Eu terminei de juntar tudo, ela viu lá arrumando na frente, né? Aí, não, porque o pastor disse que eu pude resolver com o senhor, que eu tenho tudo, eu quero mais 7 puta aqui. Eu digo, não tem problema, a gente vai fazer. Só que tem um pessoal que está na frente. Tá pedindo, e a gente vai de acordo com a escala, a escala. né? Programação, né? Programação. Aí sabe o que ela fez? Enfiou a mão na bolsa e disse, você não deixou não, a obra de Deus ele faz de graça. Sabe o que eu quero que a senhora faça? A senhora vá para a igreja e seja um de nós. Para fazer a obra de graça. Né? Deposite lá. Amém? Então, irmãos, uma das características do homem de Deus é que ele aborrece a avareza, né? Que não seja avarento. O homem de Deus não pode ser avarento, Pode, né? Tem que ser aquele homem de Deus, claro, não pode ser desmantelado, né? Mas não pode ser avarento. Tem esse negócio. 50 ou é 100 reais? Tem o valor X lá que eles É pra pagam. fazer isso e tá repercutindo não, né? Vá fazer. Misericórdia. Vá fazer. Então, irmãos, fé e obediência unidos. Nesse episódio da multiplicação do azeite, percebe-se que a fé e a obediência são os ingredientes necessários para que a bênção divina sejam abundantes na vida de quem crê. Às vezes o milagre que buscamos não acontece a partir de coisas extraordinárias. Basta trabalharmos como que Deus já nos deu. Às vezes, irmãos, Deus não precisa do extraordinário, né? Às vezes, não, Deus para me abençoar, né? Deus vai ter que usar um grande empresário, né? Para me mandar aqui uma bênção, mas Deus às vezes não precisa. Deus pode mandar algo simples, né? Para lhe abençoar. Deus pode usar o que não tem para lhe abençoar, né? Porque Ele cria as coisas a partir, a Bíblia diz que Ele chama a existência das coisas que não existem, né? Se Ele quiser fazer um pouquinho aqui, o negócio é dele, né? A gente vê na Bíblia Deus usando viúvas, né? Para sustentar o profeta. Por quê? Deus poderia criar uma situação ali, de mandar alguém ali, deixar recursos para Elias, mas Deus não quis, né? Usa a viúva, vai lá para a casa da viúva Elias, né? Deus poderia dizer, vai lá para a casa de Obadias, né? Para a casa do general, né? Alguém crente que te Deus não vai para a casa da viúva. Eu vou ordenar ela que sustente uma viúva no ano de seca, né, irmão? Então, as estratégias de Deus, às vezes, Deus não usa a coisa extraordinária para fazer com a gente. Ele já é, ele mostra que ele não precisa se ele quiser, ele se utiliza de uma coisa grande, mas se ele não quiser, ele se utiliza das coisas pequenas, né? Para fazer aquilo que apraz a sua vontade, né? Então temos que entender isso, que nós servimos a um Deus, irmãos, que ele surpreende a gente todo dia, né? A coisa vem quando a gente não espera. É verdade. Né? Às vezes a gente pensa que a coisa, Deus vai criar uma situação aqui para me abençoar, Deus vai mandar o irmão Sueldo, que tem muito dinheiro, o irmão fulano. Aí Deus não faz nada disso, né? Deus cria anda aquele irmãozinho, né? Vem, que não tem quase nada, e usa aquela pessoa, né? Porque para Deus mostrar, irmão, que ele não precisa de ninguém para fazer nada. É verdade. O negócio de Deus é ele não precisa de ninguém para fazer nada, né? Se Deus usar só quem tem dinheiro, alguém poderia dizer assim, é fácil, ele tem dinheiro, vai dar. Ele diz, não, vou usar quem não tem, né? Vou usar a viúva, né? Então, irmãos, Deus criou a partir do nada, né? A partir
de alguma coisa, né? Para mostrar, o milagre pode até estar aí nas suas mãos, irmão. Às vezes, o que falta é só estratégia, né? Viu, Daniel? No meu caso, eu estou em Paracu, estava no Ceará, estava lá tirando a cela de 4 operadores e de um empilhador. Sim. Quando concluísse esses 5, acabaria. Sim. Então, o que é que aconteceu? A máquina que ia de Guamaré para lá desistiu totalmente. Dentro de uma semana fizeram um rebuliço, Deus mexeu lá, levaram a máquina para lá, eu estou lá, agora fica. Deus cria situações, irmão Antônio. Deus cria, né? Deus mexeu Quando dentro ele, de uma semana. quando ele quer Deus criar. mexe o mundo todo. Isso. Quando ele quer Só criar, pra ele lhe cria. abençoar. Agora, quando ele não quer criar, irmão Antônio, quando Deus não quer, quando Deus não quer fazer, pode estar tudo preparado, Pode juntar, pode estar tudo montado, dá tudo errado. Dá. Dá tudo errado quando ele não quer, né? Dava tudo certo, irmãos, para mim receber aquele emprego, era meu amigo fulano de tal, né? Entrou fulano e eu fiquei de fora. Eu fiquei de fora, eu era cogitado, eu era favorito para entrar naquela vaga, fulano carregado era meu amigo, aí Deus acabou, Fecha as né? Fecha a porta porque não era, né? Já aconteceu comigo, né? O fulano de tal era meu amigo, mas não era aquilo ali, né, irmãos? Então, para Deus mostrar para a gente, né, que ele não depende do fulano que tem, não, irmão, ele depende de quem ele quiser. Outro exemplo, na local em 2011, a gente entrando na local, a gente estava na máquina, para entrar na local. Entrou um filho de Belial lá, a gente entregava o currículo para ele, eles enviavam o currículo para nós. Sabe o que eu sei? Entrou um caba depois de 15 dias na local e botou eu e Josão para dentro. A gente entrou a gente soube disso aí, que ele estava desviando. Sim, sim. Jejum no nome dele. Olha aí, Pra Deus né? fazer. Tem coisa que Deus resolve assim, né? Entrou Orando. um cara que nem entrar na local e disse, ei, vou arrumar para você me ajudando. Eu disse, é a vaga que eu queria. Eu queria ser operador, eu queria estar próximo da máquina. Verdade. Onde você hoje, a próxima? Então, irmãos, quando E Deus, numa pedra de tropeço. quando Deus tem um propósito, Todo irmão, cara que desviou, homem. Isso, Eric. quando Deus tem um propósito no negócio, né? A coisa vai fluir para aquela coisa ali. É só a gente bater, insistir, né? Mas quando Deus não tem, não vale a pena nem a gente insistir, né? A gente tem que pedir sabedoria a Deus. Senhor, Deus não está nesse propósito, né? Mas quando Deus está, irmãos, Deus nos dirige. Mesmo a gente não vendo nada acontecer, mas a gente sente Deus dirigindo para aquilo ali. A gente sente que Deus tem alguma coisa para a gente. Ah, mas está tudo fechado, está tudo difícil. Mas Deus vai dando uma luz aqui, abrindo outra acolá, né? E aos poucos a gente vai vendo. E quando a gente percebe, já está tudo resolvido. Porque, às vezes, irmãos, Ele nos quer dar, mas antes da gente receber, Ele nos dá uma lição, né? Ele quer primeiro nos ensinar, É verdade. né, irmão Antônio? Ele queria levar o Senhor para lá, mas primeiro queria Preparar. ensinar alguma coisa para o Senhor. Preparar, né? Não, mano, eu fiz assim, Deus, tu és o dono de tudo. Se o Senhor fechar aqui, o Senhor tem poder suficiente para abrir outro lugar, se o Senhor quiser. Exato. Se não, Acabou. Esse deve ser o nosso pensamento. Irmão, senhor, que hora é aí? Que horas? Meia, dá 8h30. Quando tiver, faltar 5 minutos, me avisa, vai fazer a conclusão, certo? Então, irmãos, esse foi mais um milagre, né? A multiplicação do azeite da viúva, né? Eliseu aumentou o azeite da viúva. Esse aqui foi chamado um dos milagres da provisão, né? O primeiro foi o milagre também da provisão. Esse aqui são milagres de provisão, né? A morte que havia na panela tirada. Vamos por aqui para o terceiro milagre. A escola de profetas. Os filhos ou discípulos dos profetas estavam radicados em Betel e Jericó. Nessas escolas, os alunos eram encorajados a buscar uma melhor compreensão da palavra de Deus. Então, irmãos, naquela época a escola de profetas era o local onde os profetas mais velhos reuniam para ensinar os profetas mais novos, né? Lá os profetas, eles eram encorajados, né? Eram ensinados e eram preparados, aprendi a ler, né? aprendiam a ler, e eram preparados para enfrentar o sistema de idolatria daquela época, né? A função da escola de profeta era basicamente isso: encorajar, né? Ensinar eles, porque naquela época o ensino da palavra de Deus tinha sido desprezado, e encorajar eles para enfrentar o sistema de idolatria que existia naquela época, né? Então existiam essas três escolas de profetas que Tinha que ser baseado na lei, né, Daniel? era lei que eles aprendiam naquela época, né? A lei de Moisés. Então, Pela lei. eles desenvolviam um relacionamento com o Senhor.
Era um local, irmão Antônio, onde eles iam ali, para além de aprender a palavra, eles tinham um momento de culto, digamos assim, devocional, um jejum, onde eles buscavam a Deus. Era um lugar separado das demais pessoas, onde eles ali poderiam ficar à vontade para buscar o Senhor. E eles ali se reuniam constantemente, aprendiam a palavra e eram exortados a perseverar, né, na fé, como se fossem as igrejas de hoje, né? Então, contribuíram na manutenção da resistência contra a apostasia e a idolatria que imperavam em Israel. Por isso, eles eram perseguidos por alguns reis. Então, as escolas de profetas era algo proibido naquela época, né? Os reis idólatras, eles perseguiam ferozmente essas escolas de profetas, né? É tanto que quando Elias chega para Deus, quando está lá na caverna, ele diz assim: Senhor, Israel deixou as tuas leis, mataram todos os teus profetas à espada, e só eu escapei, porque eles tinham mandado matar mesmo os profetas, né? Iam lá onde estava esse acampamento de profetas e mandavam matar. É tanto que na parte quando Elias foi se esconder lá no ribeiro de Querite, a Bíblia diz que o moço Obadias pegou e escondeu os profetas de 50 em 50 em uma caverna e sustentou com pão e água, porque a ordem era matar os profetas, né? Então, essas escolas eram um local onde eles se reuniam para buscar a Deus, né, para aprender a palavra e para serem encorajados, né, enfrentarem a idolatria, enfrentarem o sistema que estava totalmente desviado de Deus naquela época, né? Então se chamava escola de profetas, e os filhos dos profetas eram aqueles que eles se reuniam para aprender, né? Alguns acreditam que ali eles viviam ali mesmo, né? É tanto que quando você vê ali no milagre que Eliseu fez o ferro do machado flutuar, eles chegam para Eliseu e dizem assim: Eliseu, esse lugar aqui que nós estamos está muito apertado, né? Aqui talvez fosse uma cabana, um ambiente pequeno, né? Ele disse assim: esse lugar aqui é apertado, vamos até o Jordão, né? O Jordão era um rio, ficava próximo, e às margens do rio existiam árvores, né? Vamos cortar ali madeira, né? E vamos fazer aqui uma tenda maior, né, para a gente morar. Aí eles disseram: essa é uma ótima ideia, né? E eles foram lá e foi mais um milagre de Eliseu, né? Quando o primeiro, coitado sem experiência, pegou o machado, né? O bicho não estava bem acunhado, né, que chama, acunhado. Quando ele deu a primeira machadada, o placo, dentro d'água o machado. E não era dele, provavelmente não era dele, né? E era caro o machado naquela época. Disse: ai meu Senhor, porque era um machado, não era meu, era emprestado, né? Era de trabalho. Aí né? chamaram Eliseu. De sobrevivência. Ó, irmão, tudo quanto é problema chamava Eliseu. Até um machado que afundou, que não tinha mais jeito, tinha que pagar, chama Eliseu. O que Eliseu poderia fazer? Porque o que parece as coisas hoje ser simples e barato, naquela época... Era muito caro, com certeza. As ferramentas era caro, objeto caríssimo, né? Porque era trabalhado, tudo à mão, tudo artesanal, e era muito caro para fazer. Aí eles dizem assim: rapaz, pega uma madeira aí, né? Mas Eliseu sempre gostava desse negócio: pega a madeira, né? joga ela na água. Aí quando jogou na água, o machado subiu. Irmãos, que desafio para a lei da física, irmão, né? Se Isaac Newton visse esse negócio dele, ele dizia: rapaz, a lei da física não está funcionando aqui, né? Todo o corpo mergulhado, né? Mais volume, mais pesado, a tendência dele é mergulhar. Mas esse subiu, desafiando a lei da física. Aí estende a mão, Virou isopor. pegou, né? Então, irmãos, o milagre é o sobrenatural, né? É a coisa natural se tornando em sobrenatural para mostrar o poder de Deus. Então, a escola de profeta era isso, era onde os profetas se reuniam para estudar, para buscar a Deus, para orar, para se consagrar, né? Para ficar mais perto do Senhor. Aí aconteceu uma dessas reuniões aqui em Gilgal, né, que é uma das escolas de profetas, né? E o rapaz chegou, né? O povo estava com fome, né? Os profetas estavam com fome. Aí eu disse assim: vá ali nas plantações, nas hortaliças, colher alguma coisa para fazer um caldo aqui para os filhos dos profetas, né? Aí o rapaz novo, né? Não
conhecia muito o tipo de hortaliça nas plantas, né? Chegou lá e colheu o michurou, talvez misturou abóbora com de caseira, de comestível com não comestível, né? E colocou lá, juntou tudo, botou dentro da capa, né? Opa, pai, eu vou fazer um caldo aqui para todo mundo, né? A gente estava fazendo bem, joga tudo dentro da panela, faz a mistura, né? E ninguém sabia, ninguém sabia, Sopa de legumes. né? Sopa de legume, ninguém sabia. Aí vai tira de comer para os filhos dos profetas. É quando alguém, quando estava comendo, né? Percebeu que pelo sabor, né? Rapaz, tem alguma coisa. Isso aqui é erva brava, né? Pelo gosto, ele disse assim, isso aqui é erva brava, isso aqui é venenoso, né? Ele sentiu o veneno na boca, né? E já tinham comido, né? Já tinham se alimentado. Aí gritava, nome de Deus, né? Vai morrer, a morte na panela, né? E agora, chama Eliseu. Ô Eliseu, para ser chamado nas horas ruins, difícil, viu, irmão? Né? O homem de Deus tem que estar preparado, irmãos. É bom ser homem de Deus, irmãos, mas é complicado. Tem um preço. Né? Tem um preço. Tudo tem um preço. Paga um preço. Né? Alguns dizem que no reino de Deus só a salvação que é de graça. As outras coisas tudo tem um preço. Né? Aí então, chega, Eliseu, vou fazer o quê? Pega aqui farinha, né? Sei que tem nada a ver jogar farinha, né? Mas para Deus certamente tem um significado. Ele tem que fazer alguma coisa, né? Joga a farinha na panela, né? E depois joga a farinha, agora tira de comer para o povo, né? Acabou o gosto, aquele gosto de mato, né? De planta venenosa, né? Desapareceu. Aí todo mundo comeu e ninguém mais morreu. Então, irmãos, o milagre, ele é assim, ele acontece na hora que está sem solução, que a coisa está insolúvel, que foge do nosso controle, né? O milagre tem essa característica, é para sanar uma situação que foge do nosso controle, que não temos solução para ela, né? Por isso que nós somos mais sensíveis à voz de Deus na hora que a gente está passando pela situação, né? Que a gente olha para todo lado, rapaz, estou perdido, né? Arriba a minha situação. A gente se lembra, rapaz, Deus, né? Todo poderoso. Quando eu oro, ele responde. A gente vou orar agora, né? Então, irmãos, que nós nos lembremos do Senhor, não somente para fazer um milagre, né? Mas que nós nos lembremos do Senhor todos os dias da nossa vida, ao acordar, ao caminhar, saber que Ele é o nosso Criador que nos sustenta. Agradecer, né? Agradecer, ser grato a Ele por tudo, irmãos. Quanto livramento Deus nos dá diariamente, né? Quantas coisas Deus faz por nós. Se não fosse a misericórdia de Deus, muitos de nós não estaríamos nem aqui, nós já teríamos morrido, já teria partido dessa para outra, né? Então, sejamos gratos ao Senhor por tudo. Às vezes a gente almeja tanta coisa, busca tanta coisa, que não agradece, não para, Senhor, o Senhor já me deu tanta coisa, né? Tanta coisa que Ele já fez por mim, né? Só em ter nos salvado, irmão, né? Ter nos livrado da condenação eterna do inferno, já é motivo suficiente para a gente servir a Deus, para a gente ser grato a Ele por resto dos nossos dias. É verdade. Né? E a gente não para. Servir a Deus, irmãos, é um ato de gratidão pelo que Ele fez, né? Não é um ato de querer ser, porque às vezes a gente se envolve no serviço da casa do Senhor, né? Em gratidão, né? Por aquilo que Ele é para nós, por aquilo que Ele nos representa, né? Na nossa vida. Não por estar. Não por estar, não por querer. Não, irmãos, é porque é um ato de agradecimento a Ele. Como diz o salmista, bendiz minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome, né, irmãos? Todos os dias o salmista diz assim, e nunca se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Irmão, se a gente fosse parar para se lembrar de todos os benefícios que o Senhor fez para a gente, desde o dia que a gente aceitou Jesus, irmãos, é muita coisa. É porque a gente só se lembra na hora que a gente é beneficiado, né, Senhor? Quando a gente lembra das coisas passadas. Quando a gente recebe, né? Recebe a bênção, agora a nossa atitude é contar para todo mundo, fui abençoado, Deus me deu uma bênção, Deus abriu aquela porta de emprego, ninguém ia entrar, eu entrei, Deus me abençoou com aquele salário que eu tanto sonhei, né, irmão? Não agradece não. Aí Tem música que não agradece. passa o tempo, a gente se acostuma com o milagre, né? A gente naturaliza o milagre. Foi isso que aconteceu com o povo de Israel lá no deserto. Ele diz, por que o povo todo dia via milagre e assim mesmo duvidou? Por que o povo via nuvem,
via o maná, né? A nuvem de noite clareando, de dia fazendo a sombra, a coluna de fogo para clarear e para aquecer. E por que assim mesmo o povo duvidou e murmurou? Irmão, porque às vezes na nossa caminhada, o milagre a gente torna um milagre natural, né? Olha só, quando a gente está em Cristo, irmãos, acontece um milagre, a gente diz assim, rapaz, Deus abriu aquela porta de emprego que era impossível para mim, né? Eu não tinha condições. Aí, qual é a mente da pessoa que não crê no milagre? Aquele emprego ali, eu estava preparado, fiz curso tal, e cheguei na hora certa, eu tinha o meu amigo fulano de tal, e falou por mim, e eu consegui, né? Ele naturaliza o milagre, né? Quando temos fé, dizer assim, rapaz, eu não tinha condições, né? Isso era impossível, né? Eu reconheço que foi o milagre de Deus, né? Então, irmãos, os milagres do Senhor é para a gente desfrutar e sentir a mão dele, o amor dele por nós, né? Deus realiza milagre em nossa vida, irmãos, que é para a gente ver o quanto ele gosta da gente, o quanto ele nos ama. É verdade. Né? Para ele dizer assim, olha como eu me importo com você, né? Faço isso na sua vida porque eu me importo com você. O objetivo do milagre é esse. Não é só para ver a gente no bem bom, não. Porque a gente às vezes acha que Deus tem a obrigação de fazer um milagre na gente, vai estar toda a vida no bem bom, né? Ah, porque Deus tem que fazer isso aqui, porque eu estou na pior, eu ficar aqui bem confortável. Não. O milagre é para Deus dizer assim, é como Deus dissesse assim para a gente, olha como eu amo a você, como eu gosto de você, eu faço isso na sua vida, né? Para a gente sentir que Deus se importa com a gente. É verdade. Por isso que Ele faz a nossa vida. Irmão, todo o propósito de Deus, irmãos, na Bíblia, no trabalhar, na nossa trajetória aqui na Terra, todo o propósito de Deus é para nos trazer para Ele, né? Não é para a gente se engrandecer, para a gente desfrutar, como alguns dizem, do melhor da terra, viver no conforto, não. É para nos trazer para Ele. Olha, irmão, se o nosso conforto nos afasta de Deus, Deus tira do conforto, né? Se o meu desconforto me aproxima de Deus, Deus me deixa no desconforto. Porque o objetivo de Deus é fazer me aproximar dEle, né? Tudo que Deus faz, irmãos, é para nos trazer para próximo dEle. Às vezes a gente não entende, né? A gente acha que Deus me deu isso aqui porque eu orei muito, jejuei muito, Eu né? mereço. Às vezes cria até um mérito, Ninguém merece. chama o mérito para Ele, Ninguém é merecido. né? Isso é a graça, né, Daniel? É a graça, favor imerecido. Verdade, Né? é a graça. É o amor de Deus manifestado para nós. Pode dizer assim, irmão, meu filho, eu amo tanto a você que eu vou fazer isso aqui para você ver como eu me importo com você. É tanto que às vezes o milagre não acontece de repente. Deus a gente passar pela situação difícil, para a gente sentir. Isso. Porque, irmão, se a vida da gente fosse todo dia bênção, irmãos, a gente não sentia a dificuldade, não sentia a diferença. Buscar mais Deus. Isso. Olha, se a nossa vida fosse uma linha reta, né? Só no bem bom, como era que a gente ia sentir o gosto da bênção? Daniel, Se a gente não passasse pela dificuldade. eu e Michel passei por um arroxo em 2017, foi 18, 16 para 17. A gente tinha em casa no congelador, Daniel, um pedacinho de carne assim como fosse um tijolinho assim. Era o único que tinha. Sim, só um pedacinho. Aí Michel disse, vou botar aqui para descongelar, vou fazer uma sopinha de carne. Quando ela vacilou o gato. Eita, já vi você contar essa história. Eu bateu com a carne, aí ela me contou, São Antônio não tem conta. Eu tinha um pedacinho de carne para já, outra sopa aqui de carne, o gato. Meu Você pegasse esse gato. Aí a benção. Daniel, não foi a meia hora não, olha, na portão, olha. A mulher de Ribamar, Nubia, disse assim, ó, Michel, eu fiz uma sopinha de carne, eu fiz pra você, olha, o que ela ia fazer. Olha Deus cuidando no mínimo detalhe. O importante do milagre, irmão, Ela desejando comer a sopa de carne. o importante, Levou ela para a sopa vizinha. o importante do milagre não é nos satisfazer, é Deus revelar o seu amor por nós, é a gente sentir que Deus nos ama. A importância do milagre é isso aí. Amém? Então, que Deus abençoe e eu agradeço a Deus pela oportunidade e a paciência dos irmãos aí por nos suportar. Amém. Amém. O celular tá ali dentro. Vai lá. Dentro da bolsa. Amém, né? Glória a Deus. Obrigado mais uma vez, ó, irmão Daniel, profeta Daniel, professor. Lição muito proveitosa, né? Uma benção.
Cada quarta-feira eu aprendo mais um pouco. Conclusão da lição diz assim: nos 3 milagres apresentados na lição, percebo-se que aconteceram mediante algumas iniciativas ou trabalho humano. Isso significa que os milagres operados por Deus na vida dos seus servos acontecem em cooperação com alguns tipos de trabalho ou atitude humana. Deus tem compromisso com pessoas de fé, mas que também seja operante e diligentes, né? Para isso precisamos de servos com atitude, né, e fé. Como o milagre do azeite, né? A viúva tinha um pouquinho na botija. Se ela não tivesse, eu estava estudando essa parte de manhã e estava me lembrando, e se ela não tivesse esse pouquinho de azeite, né, como ia ser multiplicado? Porque Deus pega um pouco e multiplica pelo mundo. Nós vemos que vários exemplos na Bíblia, como a multiplicação dos pães e os peixes, mas tinha, né? Tinha lá para ele multiplicar. Da viúva, já um pouquinho de azeite e ele multiplicou por muitos. E é assim que Deus quer de nós, né? Que a gente possamos ter um pouquinho de fé, por pequeno que seja, ele vai multiplicar por coisas maiores. Que a gente possamos ter atitude de participar, de estar nos trabalhos do Senhor e não desistir, né? Sei que muitas vezes a caminhada é difícil, não é fácil. Estamos vivendo em tempos muito difíceis. E tem momentos que esfria, né? A realidade que está acontecendo é essa. Esfria. Nós vemos muitos frio na caminhada, mas que nós não possamos estar firmes, não desistir. Buscar, né? Ter a atitude de buscar mais, não pedir força a Deus, pedir para aumentar a nossa fé, para não desistir. Eu sou grato porque Deus tem me restaurado cada dia.